Olá, eu vou nesse vídeo me aprofundar um pouco mais sobre a história do sistema Unix. Então, a história do Unix começa em 1969, na frente de um PDP-7, que na década de 60 era um mini computador de baixo custo. Na verdade, esse baixo custo custava 72 mil dólares naquela época, mas isso era considerado um computador barato comparado com os outros que existiam disponíveis no mercado. Esse computador era equipado com apenas 8 KB de memória RAM. Hoje, mesmo algumas agendas e dispositivos portáteis, os mais baratos que existem, já têm muito mais memória do que esse computador. E devido às pesadas limitações desse computador, o sistema operacional precisava ser bem enxuto e otimizado e tinha que extrair o máximo desse equipamento, consumindo o mínimo possível de memória. A criatividade dos desenvolvedores, a necessidade e também as limitações impostas pela tecnologia desse computador resultaram em um sistema bem otimizado e elegante. Muitas das ideias surgidas nessa época continuam sendo utilizadas até hoje. O Unix, ele evoluiu bastante durante a década de 70, passando a ser usado em cada vez mais equipamentos e ganhando uma grande quantidade de recursos. Quase sempre era utilizado nas aplicações consideradas mais sérias, incluindo instalações militares, bancos e também em outras áreas que não existem muita margem para falhas. Devido a tudo isso, o sistema se tornou mais robusto e estável. Os primeiros sistemas Unix foram desenvolvidos de forma colaborativa dentro de universidades e centros acadêmicos, centros de pesquisa. Embora naquela época ainda não existisse a internet como a conhecemos hoje, existia uma grande colaboração entre os programadores. Isso mudou nos anos 80, quando empresas como a AT&T, a Sun e a SCO, que tinham os direitos sobre o Unix, passaram a desenvolver versões proprietárias do sistema e também a concorrerem entre si. A colaboração parou de acontecer e a plataforma foi fragmentada em diversas versões incompatíveis. Outro fator importante foi a falta de investimentos em versões voltadas para computadores PC. Na época, os PCs, os computadores pessoais, computadores de mesa, como nós conhecemos hoje, eram vistos como computadores extremamente limitados e que eram incapazes de rodar sistemas Unix completos. Mas lembre-se que eu estou falando década de 80, então os computadores usados eram 286, XT. Eu vou colocar aqui uma foto desse computador para você ver. Então, esse computador da foto aqui, esse é o 286, é o computador que era o topo de linha naquela época. Então, é desse tipo de computador que nós estamos falando. Então, esses fatores fizeram com que a plataforma Unix não fosse possível, não que não fosse possível, mas que não fosse de fato adaptada para funcionar em PCs. Então, isso deixou um caminho livre para a Microsoft crescer e também para o DOS e mais tarde o Windows. Então, chegamos ao Linux. Tudo começou em 1991, quando o Linus Torvalds começou a trabalhar no desenvolvimento de um sistema Unix para rodar no seu 386, que na época o único sistema que poderia ser usado nesse caso era o Minix, como já falei no outro vídeo, que era um sistema para uso acadêmico, que era bem limitado. O Linux usava o Minix para rodar os programas de desenvolvimento, mas a partir de certo ponto ele passou a utilizar o próprio Linux para isso.
Então é isso, só concluir um pouco, concluir mais a história. Então, no início, o Linux era um projeto bem pequeno. Era, na verdade, um hobby de um único programador, o Linus Torvalds. Mas ele tinha uma grande vantagem em relação aos sistemas Unix que o precedem, é o simples fato de ser disponibilizado sobre a licença GPL, que é a licença pública geral. Isso permitiu que outros programadores adaptassem esse projeto e passassem a contribuir, adicionando correções e melhorias, e o sistema passou a crescer em um ritmo cada vez mais acelerado, chegando ao que nós conhecemos nos dias de hoje. Então, ao ver os computadores com Linux em exposição em lojas e em mercados, quando você vê para venda na internet, tenha em mente que essa é só a ponta do iceberg. O uso do Linux em computadores domésticos voltado para o público geral é uma coisa que de alguns anos para cá, é uma coisa nova, relativamente nova. Mas antes de chegar a esse ponto, o Linux já tinha crescido entre vários usuários avançados, programadores e também servidores. Servidores, dispositivos embarcados, dispositivos móveis, o próprio Android é um sistema operacional baseado no Linux e também o Linux chegou a ser usado em roteadores, pontos de acesso wireless, até alguns modems ADSL são baseados em Linux. E também se tornou o sistema dominante nos supercomputadores. Segundo o ranking dos 500 supercomputadores mais poderosos do mundo, a grande maioria, mais de 50% desses supercomputadores mais poderosos do mundo, estão usando diferentes versões do Linux. E dos restantes, a grande maioria deles, os restantes, além dessa metade, dessa 60%, 60, 70%. Mas a outra parte, a parte menor, roda outros sistemas Unix e tem alguns rodando macOS 10 e, se eu não me engano, tinha a última vez que eu vi essa lista, tinha um rodando Windows Cluster Server. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei e até o próximo vídeo.